falando de FEMEC 2024. Um dos convidados para a feira foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E ele deu uma entrevista coletiva falando sobre eleições municipais. Vamos ver. A certeza que eu tenho é que o Odelmo, como eu, nós temos a preocupação de indicar nomes que tenham a capacidade de gestão, que tenham a capacidade de articulação política e que tenham a capacidade de poder atender a demanda da população. Ora, o indicado dele, em dúvida nenhuma, se for chamado, eu gosto do Palanque, mas se não tiver espaço para o Palanque, eu vou para a gravação também, para desejar aqui a ele toda a força e toda a condição para que continue esse legado aqui, que é referência e é de uma maneira de orgulho para todos nós do União Brasil. E quem está aqui comigo no estúdio é o Danilo Caixeta. Danilo, boa noite. Oi, Leal, boa noite para você, boa noite a todos. Danilo, o governador de Goiás chegou e falou de eleições municipais, então a coisa já começou a esquentar, né? Começou a esquentar, Leal, pois é. Esse foi o grande, eu acho que a FEMEC, Leal, na verdade, foi o grande marco, o grande evento político para dar o start nessas eleições municipais de 2024 em Uberlândia. Se a gente olhar ali aquela mesa, né, de abertura dos convidados da FEMEC, nós tínhamos ali vários dos nossos pré-candidatos, faltou a deputada Dandara, que eu não a vi, mas outros deputados que são potenciais candidatos à Prefeitura de Uberlândia lá estavam, também muitas lideranças políticas, houve discursos inflamados também, com tons políticos, evidentemente, apesar de ser uma feira agropecuária, esse evento de abertura é um momento que tem um pé bem firme na política. No ano de eleição municipal, então, nem se fala. E o governador Caiado, a gente acabou de ouvi-lo aí agora, logo que chegou em Uberlândia, ainda no aeroporto, ele falou, né, que vai afiançar o seu apoio à candidatura do vice-prefeito Paulo Sérgio Ferreira, do Progressistas, aqui à Prefeitura de Uberlândia. Muito também em razão da proximidade, da relação que o Caiado tem com o prefeito Odelmo. Os dois foram colegas de Congresso Nacional, né? Então, esse apoio do Caiado é expressivo por uma razão, Leal. É o primeiro presidenciável, né? Um virtual candidato a presidente da República que declara apoio a um pré-candidato a prefeito de Uberlândia, né? A gente ainda tem essa semana a visita do ex-presidente Bolsonaro, que também vai participar da FEMEC, mas vai estar também no evento de pré-lançamento da candidatura do deputado Cristiano Caporeso. Então, a gente vê que a movimentação política das eleições começou muito firme nesse momento, que é o comecinho de abril, realmente é o grande start. É expressivo o apoio do Caiado? É, pela relevância política que ele construiu. Mas já era esperado, porque o próprio partido dele, União Brasil, já tinha declarado apoio ao grupo do prefeito Odelmo, Paulo Sérgio, tem o deputado Arnaldo Silva lá, por exemplo. Então, não é nenhuma surpresa, mas já dá aquele empurrão para começar a movimentação eleitoral na cidade. Então, falando ainda de eleições, esta semana termina o prazo da janela partidária. Como é que está a movimentação aqui em Uberlândia? Movimentação intensa, né, Leal? Janela partidária é aquele momento que os vereadores que têm mandato, ele pode mudar de partido sem correr o risco de perder o restinho do mandato que tem, né? Então, o prazo termina, como você disse, esta semana. A movimentação é intensa porque agora é que a gente vai ver de fato o que está acontecendo, quais são essas mudanças que os vereadores vão fazer. Por quê? O que leva em consideração agora? Primeira coisa, a viabilidade eleitoral, né? Qual partido tem mais condições de fazer cadeiras e onde eu vou me posicionar para eu ter chances de ganhar a eleição. Então, tem os organizadores de chapas, Leal, que ficam fazendo muitas contas nessa hora. E a presença de vereador que já tem mandato, ou seja, ele já experimentou as urnas, já passou pelas urnas, teve um trabalho de 4 anos, ou seja, ele tem ali um eleitorado, um nicho de eleitores, ele é muito relevante também para o partido. E teve uma novidade também nesse fim de semana, o Tribunal Regional Eleitoral deu uma decisão para voltar a executiva municipal do PSB para o Rony. O que aconteceu no PSB? O PSB, ele estava ligado, o grupo, executivo municipal, estava ligado ao deputado Leonídio Bolsas. Ocorre que no começo de março, a executiva estadual, que é comandada pelo deputado Noraldino, ele acabou fazendo uma intervenção no partido, destituiu os membros da executiva municipal e nomeou uma executiva provisória dele.
Ocorre que o Rony e toda a executiva que tinha sido eleita no PSB entrou na Justiça Eleitoral e falou, olha, isso foi arbitrário, não teve direito ao contraditório, à ampla defesa. O TRE reconheceu, deu uma liminar para que a Executiva Municipal retorne no padrão, nos nomes originais, sob pena de multa diária, caso isso não ocorra. Por que este fato é relevante? Porque, Leal, um partido que está sob subjúdice, essa confusão de vai ficar com quem, para onde que vai, isso deixa inseguro os potenciais vereadores, por exemplo, a ingressarem nesse partido. Quem é que vai querer migrar para um partido desse, sem saber, por exemplo, se ele vai estar ligado ao Leonídio ou se ele vai estar ligado ao Paulo Sérgio. Então, o PSB acabou ficando em maus lençóis por conta dessa disputa da executiva estadual. Parece que agora vai se resolver, mas como a janela partidária, o prazo já está acabando, eu não sei se o efeito prático disso vai ser exitoso. Danilo, e o Ministério Público promoveu hoje à tarde 3 promotores aqui de Uberlândia. O que é que isso significa para a nossa cidade? Muito importante, né, Leal? Uma alegria para Uberlândia ter 3 promotores de justiça que desempenharam suas atividades aqui, são de Uberlândia, têm família aqui e agora são promovidos a procuradores de justiça. São eles: Fernando Martins, que hoje está na Promotoria de Defesa do Cidadão, também Luiz Henrique Borsari, que é responsável pela Promotoria do Patrimônio Público, e Marco Aurélio Nogueira, que estava também aqui no Ministério Público de Uberlândia. Os 3, então, agora serão procuradores de justiça. A decisão foi tomada em uma sessão deliberativa do Ministério Público nesta tarde, confirmando, portanto, a promoção desses 3 profissionais do direito muito renomados aqui na cidade. O que acontece, Leal? O Ministério Público de Minas, ele tem alguns critérios. Então, assim, os profissionais, os promotores que têm um renomado currículo, têm uma entrega muito exitosa, premiações, bons resultados à frente de suas promotorias e que também são os mais antigos, então esse critério da antiguidade pesa muito na decisão do Ministério Público. E agora coincidiu que 3 promotores de Uberlândia ganharam, portanto, esta promoção. Claro, é uma alegria para todos nós aqui da cidade saber que 3 profissionais do direito aqui estão sendo promovidos, vão levar o nome de Uberlândia lá nas instâncias superiores da Justiça, porém também é uma preocupação. Quais são os nomes que vão substituir esses renomados profissionais aqui? Porque o patrimônio público é uma promotoria muito relevante, o direito do cidadão, a defesa do cidadão também, todas as promotorias são relevantes, mas são 2 promotorias importantíssimas, que agora a gente fica na expectativa de saber quais serão os nomeados. Vamos aguardar. Muito obrigado, Danilo, por sua participação. Uma boa noite para você. Obrigado, boa noite a todos.